Olá, meus amigos e minhas amigas. Está começando o programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues. Nosso programa, ele vai ao ar através da Metrópole Aracaju, a TV que liga você, todas as segundas-feiras às 8 horas, tá? Então, é um prazer enorme estar com todos vocês apresentando esse programa, que é um sucesso em audiência. Então, hoje, estou aqui para falar a vocês sobre EPIs. Exatamente, ligado à norma NR6. Uso, conservação e higienização de EPIs, um tema de grande relevância na vida dos trabalhadores, visto que nós temos uma série de segmentos que são necessários a garantia, através do empregador, da entrega com qualidade dessas proteções. Então, nosso programa Gerenciando Riscos, ele tem o patrocínio da Ícone Consultoria, que é uma opção consciente, todos juntos pela segurança do trabalho. Então, nós temos atuado através da Ícone Consultoria, com laudos técnicos, assessoria, consultoria social, e principalmente treinamentos à distância, treinamentos presenciais, teóricos e principalmente práticos na plataforma de treinamentos da Ícone Consultoria, voltada à NR 33, espaço confinado, e 35, segurança em altura, além da brigada de incêndio, que é um dos principais treinamentos para a área condominial. É isso aí. Temos também o patrocínio da Positiva Copos, o 996460489, tá? Os brindes personalizados da Positiva Copos fazem parte da sua vida e você pode procurar minha amiga Cineide para que você possa contratar o serviço da Positiva Copos. Temos também mais um patrocinador, um anunciante querida do nosso programa, que é Vaneide Neta, através da consultoria de saúde ocupacional, exames médicos, admissionais, periódicos, mudanças de função, retorno ao trabalho, principalmente demissional. Então, a assessoria e consultoria da Vaneide Neta, com programas também de mentoria empresarial. Você pode contratar a Vaneide Neta, tá fazendo a consulta, o número dela, 999271530, tá? Então, a Vaneide Neta sempre está à disposição para que a empresa dela possa viabilizar as consultas médicas ocupacionais e principalmente a coleta do material biológico na sua empresa. Exatamente, a equipe dela se desloca até a sua empresa para a coleta dos materiais biológicos, visando o atestado de saúde ocupacional. Temos telefones úteis também, que faz parte do treinamento da Brigada de Incêndio, e nós entregamos adesivos com vários números de emergências, tá? Que são imprescindíveis para que as empresas possam, assim, informar a todos os trabalhadores, no caso da área condominial, informar os moradores para onde eles devem ligar em caso de emergências. Então, é isso aí. Vamos lá. Então, é isso, pessoal. Olha, nosso programa Gerenciando Riscos, ele tem, tá, essa demanda importantíssima para que nós possamos viabilizar as ações educativas na vida das empresas. E a NR6, ela está ligada inteiramente às normas, às questões que envolvem a proteção individual do trabalhador. Então, a Lei 3.214 de 78, ela estabilizou, viabilizou, né, na realidade, para as organizações, uma série de normas regulamentadoras que fazem parte da rotina do mundo do trabalho até hoje. Porém, com o passar do tempo, nós temos que revisar procedimentos operacionais, revisar registros e, associado aos procedimentos, nós temos registros. E o principal registro que envolve a NR6 é a ficha de entrega e devolução das proteções individuais, tá? Então, na medida em que nós admitimos trabalhadores, existe um treinamento denominado de integração ou treinamento admissional, para que assim, a equipe possa ficar enquadrada na norma NR1, que é a primeira norma de gestão de SST, que viabiliza a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. Tudo começa através das ordens de serviço, sendo informadas ao trabalhador
como ele deverá proceder nas suas funções, ou seja, suas atribuições associadas ao CBO da sua atividade, tá? Até porque as empresas têm lá os seus códigos quinais e, através desses códigos, aquela função específica, ela deverá, claro, utilizar a proteção individual. Então, nós da área de saúde e segurança, tá, dimensionamos as proteções individuais de cada função. E esse dimensionamento está inserido no Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? No PGR. Então, através do reconhecimento dos riscos nos ambientes de trabalho, nós temos como viabilizar quais seriam as melhores proteções individuais para atender a NR6. Exatamente. A depender dos setores de trabalho, esses setores poderão demandar na vida do trabalhador acidentes de trabalho e também doenças ocupacionais. É por esse motivo que, quando se admitem trabalhadores, nós precisamos viabilizar justamente quais são as proteções individuais necessárias que atendam àqueles ambientes mais perigosos. Ou seja, quando eu falo perigo, eu falo de potenciais situações que podem demandar em afastamentos esses que podem ser temporários, podem ser permanentes, através de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Então, na atmosfera onde os trabalhadores estão atuando, eles estão não somente expostos, mas também em contato direto, manipulando elementos, objetos, elementos químicos que podem estarem suspensos na atmosfera e que precisa de um tratamento especial através do empregador, né? Ou seja, através da empresa, para que as proteções coletivas sejam implantadas, sejam monitoradas ao longo do tempo e que exista realmente um plano de manutenção efetivo para que as empresas assim possam garantir, através dos gestores, das lideranças, dos supervisores, como estão ocorrendo as questões que envolvem o gerenciamento de riscos, ou seja, ao longo do tempo. Então, ao decorrer do tempo, nós precisamos analisar se os ambientes estão realmente enquadrados nos limites de tolerância dos agentes ambientais nocivos. Tá? Então, o que é o agente ambiental nocivo? É todo aquele elemento que pode agredir a saúde do trabalhador. Agente ambiental nocivo, ele fica pairando, ele fica na atmosfera e que poderá trazer uma contaminação, não somente nas vias respiratórias, mas nas mucosas, olhos, boca, nariz, e também poderá agredir severamente a pele, ou seja, as vias cutâneas, nossa pele, ela também poderá ser muito agredida através dos agentes ambientais nocivos químicos, por exemplo. Tá? Então, de acordo com os setores de trabalho, com as proteções individuais bem dimensionadas, então, ao longo do tempo, os trabalhadores precisarão ter instruções de como utilizá-los adequadamente. Exatamente. E é justamente no treinamento admissional que estas informações deverão ser transmitidas para o trabalhador. Então, na ordem de serviço, nós já precisamos prever o que realmente precisa estar acontecendo, em termos de conhecimento, de trabalhos educativos, de tirar dúvidas, porque o empregador não somente precisa entregar um grupo de proteções individuais, mas ele precisa também instruir como utilizá-las e de maneira adequada. Porque, em caso de dúvidas, essas dúvidas serão tiradas imediatamente durante esse processo de treinamento, de capacitação. Então, como se fala? Capacitação, também medida gerencial, para que nós possamos, assim, controlar a informação que chega para o trabalhador. Diante dos riscos que estão iminentes lá, nos locais de trabalho mais perigosos, principalmente, e o que é que esses trabalhadores precisam fazer, caso existam detecções de problemas nas próprias proteções individuais. Tá? Então, como eu falei, a partir de momentos que existem esses
essas utilizações das proteções individuais, os funcionários eles precisam tomar conhecimento de que esses equipamentos adquiridos pela empresa são qualificados. Quando eu digo qualificados, é que existe um fabricante que está de maneira legal, autorizado, tá, pelos órgãos fiscalizadores, por exemplo, pelo Inmetro, um órgão de fiscalização ligado aos equipamentos de proteções individuais dos trabalhadores, ligados diretamente ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, tudo que acontece na vida do trabalhador, o Ministério do Trabalho, tá, que é o MPT agora, Ministério do Trabalho e Previdência Social, precisa ter vários cruzamentos de informações, hoje, tá, é real, para o E-Social. Então, tudo converge para o E-Social atualmente, ligado à questão das proteções individuais, os EPIs. Então, por exemplo, eu quero dimensionar EPIs para pedreiros de uma obra civil. Então, eu preciso analisar os ambientes onde esses pedreiros trabalham e verificar se qualitativamente e quantitativamente esses elementos químicos, esses agentes ambientais nocivos são muito agressivos, de maneira qualitativa, visualmente mesmo. E de acordo com o que nós percebermos, enquanto profissionais de segurança, nesse reconhecimento de riscos, poderemos analisar quais níveis, por exemplo, de proteções, a título de nível de redução de ruído, por exemplo. Se esses ruídos forem muito elevados na área de trabalho do funcionário, nós precisamos analisar quais fabricantes mais qualificados, que tenham um nível de redução de ruído maior, para abater esse agente ambiental, para que esse ruído, por exemplo, chegue com o nível desejado ao canal auditivo do trabalhador. E por aí vai. Então, nós dimensionamos, enquanto profissionais de segurança, proteções individuais para ouvidos, né? Os protetores auditivos que podem ser tipo concha ou plug. Temos as máscaras de proteção, as máscaras semifaciais, que a depender da atividade, nós precisamos prestar atenção se existe ou não a condição efetiva de filtros que podem ter um período efetivo de troca. Quais seriam essas trocas? Tá? Existe a necessidade de que nós possamos instruir ao trabalhador informações que, ao longo do tempo, eles mesmos podem detectar se existe ou não a possibilidade de fazer a substituição. E ele precisa procurar o responsável para essa substituição acontecer e assinar na sua ficha de entrega e devolução. Todas as vezes que o funcionário receber as proteções individuais, eles precisam assinar que estão, assim, adquirindo para utilizar serviço da empresa que está sendo contratado. Na medida em que esses equipamentos se desgastam, eles precisam ter uma substituição imediata, porque, ao longo do tempo, os riscos tendem a crescer mais ainda diante das atividades que são realizadas ao longo do tempo. Então, é assim que precisa ser verificado no dia a dia para o enquadramento dos requisitos legais, no caso aqui, a NR6. Então, na medida em que também ocorrer, por exemplo, um desligamento do trabalhador, essas proteções individuais elas precisam serem recolhidas e o trabalhador precisa dar baixa. Dar baixa é assinar na ficha, tá, que a empresa está desligando esse funcionário e ela deverá dar destino adequado, garantindo com que esse trabalhador seja desligado adequadamente e que todos os seus registros sejam efetivados para o E-Social. Tudo hoje está ligado ao E-Social, pessoal, tá? Em termos de proteções individuais. O CA também, ele qualifica as proteções individuais, existem validades para que nós possamos, assim, viabilizar os controles administrativos. Caso exista uma mudança de fabricante das proteções individuais, então, lá no sistema, no software do
do E-Social também deverá ser atualizado imediatamente a informação, até porque tudo vai acontecer para conhecimento dos órgãos de fiscalização e, na ausência dessas informações básicas de proteções individuais adequadas, poderá ocorrer uma penalidade através de órgãos fiscalizadores na empresa, para que a empresa possa se enquadrar, ter um prazo para esse enquadramento, essa medida corretiva ser realizada, um prazo, e assim a empresa ficará enquadrada, ficará atendendo a um novo dimensionamento de suas proteções internas ligadas aos trabalhadores. Então, quando a empresa ela deixa de atender um prazo estipulado pelo órgão fiscalizador, ela pode ser multada. E não é nada favorável para a empresa descumprir os requisitos legais de segurança, requisitos legais normativos. Por isso que nós chamamos NR, norma regulamentadora, ou seja, ela existe para regulamentar o exercício não somente do empregador, mas também dos trabalhadores. Na medida em que os trabalhadores ficam tomando conhecimento de que, caso eles não utilizem adequadamente as proteções que foram entregues pelo empregador, que foram distribuídas para fins de utilização segura, então esse trabalhador ele poderá também aí ter a sua advertência através dos profissionais de segurança, ou seja, do técnico de segurança ou do engenheiro de segurança do trabalho. Não é? Então, nós precisamos valorizar cada vez mais o trabalho desenvolvido dos técnicos de segurança do trabalho, dos engenheiros de segurança do trabalho, porque é uma atividade básica que envolve a norma NR6, associada diretamente ao Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. Então, ao longo do tempo, existe esse monitoramento, existe o gerenciamento de riscos ocupacionais para fins de constatações se as empresas estão realmente enquadradas no dimensionamento adequado, nas substituições, nas assinaturas de fichas e também se existem treinamentos para os funcionários, todos eles assinando uma ficha de treinamento com carga horária, conteúdo programático, tudo isso previsto na NR1. Então, nós queremos dizer o que é aqui para todos? Que tomem cuidado com o monitoramento das informações, porque caso existam desvirtuações dessas questões, num processo de auditoria, poderá sim ser detectada uma normalidade gerencial de informações e a empresa ter que fazer a correção e demandar tempo para isso, para que existam as correções necessárias. Tá? Então, todo aquele EPI, ele precisa ter o controle da entrega, da troca e também das devoluções. Quando o EPI ele é entregue desgastado, quebrado, avariado, ele precisa ser destinado para uma empresa licenciada ambientalmente. Essa empresa ela precisa transportar e descartar os EPIs utilizados em uma empresa licenciada, porque EPI usado é considerado EPI resíduo perigoso. Então, a empresa também precisa se preocupar com as questões ambientais. Olha só quanta coisa importante está ligada à proteção individual. Não é somente adquirir e destiná-lo num tonel de lixo comum. Ele é considerado um resíduo perigoso, a proteção individual. Não é? Então, nós temos que nos preocupar com o quê, pessoal? Sobre as proteções. Se realmente elas estão adequadas e que tenham realmente um conforto para que o trabalhador utilize durante toda a sua jornada de trabalho. Nós nos preocupamos muito com a qualidade dos EPIs, porque quando se fala em qualidade, se fala automaticamente em conforto. E todo aquele trabalhador que recebe um kit de EPIs, principalmente, por exemplo, uma bota, ele precisa, por exemplo, né, eu promovo aqui uma dica para vocês. Por exemplo, se o trabalhador calça 39, pega um número a mais de bota. Se calça 40, pega um número a mais.
porque fica mais confortável nos pés e, principalmente, no caso de bota, as meias vão ser utilizadas, então não aperta muito o pé. Então, sempre pegar um número a mais, além do pé, do número do pé do trabalhador, né? Então, nós temos, pessoal, uma série de critérios para que nós tenhamos, assim, as proteções individuais sendo bem utilizadas, tá? Então, o que é que nós percebemos no dia a dia? Pessoas que não utilizam, por exemplo, a bota adequadamente, ou seja, elas retiram a bota do pé e ficam utilizando, pisando no calcanhar. Então, a prática inadequada é um ato inseguro e que poderá ocorrer um acidente de trabalho nesse sentido, por exemplo, na oficina, que o trabalhador venha a cometer uma situação dessa natureza. Ele poderá ter uma perfuração no calcanhar, ou algo que possa vir a ocorrer, por exemplo, uma queimadura, se ele passar próximo a uma atividade que tenha um equipamento superaquecido, ele pode levar um choque elétrico. Então, existem vários tipos de riscos que, a depender do ambiente, o trabalhador ele poderá se acidentar de maneira impensada. Ele retira momentaneamente, mas é justamente em fração de segundos, de minutos, que um acidente de trabalho pode acontecer, tá? E causar realmente transtornos na vida do trabalhador, transtorno na empresa, que precisa contratar uma pessoa para colocar no lugar desse funcionário, e transtorno principalmente para a família do trabalhador. É uma sequência de transtornos que causa um acidente de trabalho pelo não uso de EPI, tá? Então, vamos nos preocupar com isso, tá? Que nós, então, teremos, claro, essa responsabilidade maior de trazer a informação. Então, EPIs, temos também preocupações com capacetes, óculos de proteção, cintos de segurança, com os acessórios ligados à atividade em altura, talabarte, mosquetão, tá? Então, temos uma série de EPIs importantes que, a depender da função, aquele grupo de trabalhadores precisará realmente estar utilizando adequadamente. Se não houver essa utilização adequada, ele poderá ser advertido por qualquer profissional de segurança do trabalho que estiver fazendo o seu papel no exercício da atividade, né? Então, vamos dar valor, tá, às proteções individuais, que elas são essenciais para proteger a sua vida e a sua saúde. Os agentes ambientais nocivos podem trazer câncer ocupacional, podem trazer pneumonia, podem trazer asma ocupacional, caso não exista uma utilização adequada. Então, quando nós reconhecemos os riscos nos ambientes de trabalho, principalmente ligados à atmosfera, às perigosas, nós temos imediatamente a associação com as lesões ou as doenças ocupacionais. Então, agentes físicos, temos agressões à saúde pela surdez ocupacional, tá? Por vários problemas à saúde que podem ocorrer ao trabalhador. Vibrações ocupacionais, provocadas também por equipamentos e máquinas, podem trazer problemas osteomusculares, tá? Que também estão associados aos riscos ergonômicos. Os agentes químicos, no caso de luvas e máscaras, óculos, são esses três principais. Nós temos também preocupações. O que pode ocorrer caso exista, por exemplo, o não uso de luvas adequadas, bem dimensionadas. Problemas cutâneos na pele do trabalhador. E por aí vai. Então, nós temos, assim, uma grande preocupação, tá? Óculos de segurança. O que pode ocorrer? Problemas tipo catarata nos olhos, se não estiver utilizando adequadamente, projeção de elementos químicos nas mucosas dos olhos, cegueira. Olha, quanta coisa importante, né, gente? Então, na planilha de gerenciamento de risco do PGR, nós precisamos prever, de acordo com o nível de risco encontrado, quais são as prioridades e as proteções necessárias, que os EPIs estarão lá na nossa planilha de gerenciamento de risco do PGR, informando exatamente a associação de necessidade de EPI e EPC com um campo específico da lista de EPIs necessárias para que o trabalhador assim possa utilizar e continuar na sua jornada de trabalho, realizando suas atividades de maneira muito segura. É importante colocar para todos que existem riscos adicionais. Quando se fala em EPI, precisamos olhar o entorno dos ambientes de trabalho, ou seja,
será que realmente existem funções que podem trazer transtornos que estejam ao redor de um setor? Então, nós analisamos duas coisas importantíssimas. Grupos homogêneos, tá? Muitas pessoas trabalhando no mesmo ambiente, e também o que está pelo entorno de atividades que demandam riscos adicionais, que também podem trazer consequências maiores por conta de atmosferas nocivas, que podem trazer afastamentos de pessoas. Como assim? Por exemplo, se na atividade tiver um soldador e esse soldador estiver próximo à atividade que pode ter assim, influência da ventilação natural, então o vento ele pode ter um direcionamento para um setor que cause um transtorno a um grupo de trabalhadores, pelos grupos homogêneos. Então, nós precisamos analisar, nesse sentido, quais proteções coletivas poderíamos criar como barreiras, por exemplo, medidas de engenharia. Então, faz parte da segurança do trabalho essa análise constante. Se algum agente agressivo que esteja impactando, eventualmente, um grupo de trabalhadores que tenham um acréscimo de riscos demandante de sua atividade, de exposição, de presença habitual e permanente nos ambientes de trabalho, poderemos sim também pensarmos em aumentar mais ainda esse leque de controle, né, que são as medidas de engenharia. Então, nós, engenheiros de segurança do trabalho, precisamos de equipes multidisciplinares para desenvolver medidas de engenharia, tá? Engenheiros químicos, eletricistas, mecânicos, alimentos. Então, existem várias profissões que trabalham de maneira integrada na engenharia, justamente para beneficiar esse trabalhador que estará mais protegido ao longo do tempo. Né? Então, pessoal, olha, o programa Gerenciando Riscos, ele tem essa finalidade de trazer para você, que me acompanha, esse conhecimento do que podemos fazer para minimizar os riscos nos ambientes de trabalho. E o EPI, ele protege, em última instância, o trabalhador, porque a empresa ela precisa se preocupar bastante com os controles que os riscos oferecem no dia a dia, no mundo do trabalho. Né? Então, pessoal, agradeço demais vocês estarem acompanhando o programa Gerenciando Riscos. Nós teremos, muito em breve, convidados especialíssimos aqui no programa. Estaremos sempre à disposição e podem entrar em contato comigo. Engenheira Patrícia Rodrigues, e você, tá? Tudo de bom e de importante na vida da saúde e segurança do trabalhador, e a proteção individual, ela protege bastante, e que vocês possam ter essa responsabilidade de usar os EPIs. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Tá? Um grande abraço, pessoal. Minuto Ícone Consultoria, com Patrícia Rodrigues. Aguardava muito por esse momento. Graças a Deus eu consegui a realização do meu sonho, que era poder um dia apresentar uma obra na minha área de segurança do trabalho. Então, a cada capítulo escrito aqui tem grande parte da minha vivência profissional. Então, é indescritível a nossa sintonia nesse momento. Apresentar a todos vocês um pouquinho da minha história. Muito obrigada. A todos vocês que sempre acompanham o programa Gerenciando Riscos aqui com a engenheira Patrícia, na sua TV web Metrópole Aracaju, a TV que liga você. Estamos sempre à disposição. Entre em contato comigo, 999 49 7736. Siga minhas redes sociais, Ícone Consultoria SST, Patrícia Engenheiro UFC, Patrícia Rodrigues Aracaju, Brigadista de Valor, e tudo de bom para vocês que acompanham Gerenciando Riscos. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.